falha. Em pé como estamos, vamos ler o primeiro texto dessa mensagem em Mateus capítulo de número 11. A partir do versículo de número 28. Após essa leitura desses 3 versículos que vamos fazer, você pode se assentar em nome de Jesus. Você acabou de dizer que Ele não falhará. Mas este convite, ele continua sendo feito todos os dias para o meu e para o seu coração. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso. Em nossa caminhada, muitos são os desafios diários, dia após dia. Parentes, amigos, colegas de trabalho têm sido levados ao seu limite. Casamentos em crise, filhos desobedientes, situação financeira apertada, delicada, pessoas insatisfeitas, desmotivadas, sem esperança, cansadas e sobrecarregadas da vida a qual têm levado, ao qual elas têm levado. A pressão da vida perfeita e a pressão para a vida politicamente correta é algo constante que tem assolado a sociedade. E diante de tantos desafios, diante de tanta pressão, cresce o número de pessoas que têm enfrentado quadros graves de ansiedade, de síndrome do pânico, de bipolaridade, de esquizofrenia, de depressão e de esgotamento. O mês de setembro é o mês do combate ao suicídio, o Setembro Amarelo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 32 pessoas cometem suicídio todos os dias no Brasil. Cerca de 12 mil casos desses se apresentam no Brasil. E no mundo todo, cerca de 1 milhão de pessoas passam por isso. Estamos aqui como igreja, para os membros que estão aqui, para você que nos acompanha por essa transmissão, a igreja está aqui para te ouvir. A igreja está aqui para conversar, para orar. Eu quero deixar uma mensagem ao coração de todos que estão aqui: vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Como igreja estamos aqui para lutarmos juntos. E como igreja estamos aqui nesta caminhada à disposição da palavra de Deus, do cuidado com as ovelhas e do compromisso de sempre lutar pela vida, sempre lutarmos pela vida. Nesta manhã precisamos renovar a nossa esperança, nos alimentar das Escrituras, orarmos ao Senhor, fortalecermos o nosso coração e jamais nos esquecermos de uma verdade que não muda: o Senhor não falhará, Ele não falhará, Ele está no controle de todas as coisas. Entenda que o Senhor nunca e jamais será surpreendido. Ele está soberanamente reinando sobre a vida dos seus filhos, reinando sobre céus e terra, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus da esperança. Davi fala da busca de confiança e esperança nos Salmos de número 62. Davi, um homem que foi frustrado, que passou por grandes desafios, por grande pressão,
Davi, aquele que sempre foi deixado de lado. Davi, aquele que passou, que teve que se esconder, teve que se fingir de louco. Davi faz uma declaração linda. E mesmo achatado diante de tantas situações delicadas, ele vai dizer o seguinte, Salmo 62, a partir do versículo 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Davi faz uma colocação que precisamos tomar para nós. Ó minha alma, espera somente em Deus. Espera somente em Deus. E assim como Davi, eu e você que está nos acompanhando por essa transmissão, não estamos isentos, não estamos imunes aos dias maus. Momentos de fragilidade. Passamos sim por tais momentos, porém nós passamos, mas não permaneceremos. Tem uma mensagem que está gravada na tábua do meu coração, que eu ouvi um dia, e que serve bem essa frase para este momento: não importa o que estejamos enfrentando, isso também passará. Salmos capítulo de número 30, versículo de número 5 diz: porque a tua ira, sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto é uma fonte de esperança para os filhos de Deus. O favor do Senhor é vida. E por diversas vezes Israel ficou vivendo noite, sabe, irmãos? Por causa da desobediência, da idolatria, por causa de situações onde escolheram adorar a postes ídolos, viveram sim noites difíceis, se tornaram escravos, presos, engessados. Mas o povo que jazia em trevas, toda vez que clamava, contemplava a salvação e a libertação do Senhor. Uma coisa que eu aprendo nas Escrituras Sagradas é que não importa o momento, a situação, quando clamamos a Deus de todo o coração, o Senhor nos responde. Não importa o tamanho da adversidade ou da angústia, quando clamamos o Senhor, encontramos esperança. Haverá sim momentos de noite, de desafio em nossas vidas, mas como filhos nós podemos clamar e o Senhor nos responde. Devemos manter o nosso curso, irmãos, o curso do nosso coração. E que curso é esse, pastor? No curso da fé, o curso da esperança, o curso de uma certeza. O choro pode durar uma noite, até duas. Talvez existem pessoas aqui enfrentando noites escuras e já passaram meses, talvez até anos. Mas uma coisa eu sei: o Deus da esperança está aqui e há de tocar na sua vida, na sua casa, e toda essa noite vai passar. Quem toma posse desta palavra, diga: isso vai passar na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida, porque eu sirvo ao Deus da esperança. Você pode fazer essa declaração comigo: minha esperança está em Deus. Meu irmão, coloca paixão, coloca energia, diga: minha esperança está em Deus. Alma, minha esperança está em Deus. Problemas, minha esperança está em Deus. Adversidade, minha esperança está em Deus.
A palavra do Senhor diz em Juízes, capítulo de número 6, que por causa da desobediência do povo de Deus, Deus entrega o povo dele nas mãos dos midianitas. E o capítulo de número 6, versículo de número 1 vai dizer: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O cenário para o povo de Israel não estava fácil, como nós acabamos de ler. Sem liberdade, recursos sendo atacados, o foco do inimigo totalmente claro no texto: destruir, enfraquecer, empobrecer aquele povo. O povo de Deus, que era para ser o mais forte da terra, agora estavam limitados a viver em covas, em cavernas, a se esconderem, limitados a viver com medo. O Senhor permitiu tudo isso por conta da idolatria. Que possamos ter em mente que não é porque estamos no período da graça que Deus não age da mesma forma. Idolatria e desobediência geram consequências. Geram consequência. Porém, os filhos de Israel clamavam, e o Senhor respondeu àqueles filhos. Gosto muito de fazer a menção desse texto dentro desse contexto de 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessamos ao Senhor os nossos pecados, se confessamos a Ele as nossas falhas, os nossos erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O texto segue, eu quero ler Juízes 6 a partir do versículo de número 12. Vocês conseguem entender que ali estava devastado? Não havia confiança, não havia segurança no povo de Deus. Todas as vezes que eram atacados, simplesmente eles se escondiam em covas, em cavernas. E é isso que às vezes nós fazemos na nossa caminhada. Quando os problemas se levantam, quando as adversidades se levantam, ao invés de enfrentarmos com fé, ao invés de clamarmos a Deus, muitos têm se escondido na caverna da depressão, na caverna do medo. Muitos têm fugido ao invés de enfrentar os seus problemas. Mas como eu disse, o povo de Deus clamou. E quando o povo de Deus clama, Deus responde. Parece simples essa frase, né? Deus responde, mas entenda quem é que responde: o autor de todas as coisas, o todo soberano, aquele que é poderoso. É Ele que responde.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele está falando aqui com Gideão. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Parece muito a geração dos dias de hoje. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Pastor Renato acabou de falar que nós temos que nos alegrar em todas as coisas, mas por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando tudo isso aí, meu irmão? O que importa para Deus é o propósito e não nossas reclamações. Nesse texto encontramos Deus revelando um propósito e Gideão revelando a sua alma sem esperança. Deus chama ele de valente. Ele fala assim: mas valente eu? Sou nada. Por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Meu irmão, parece muito com algumas pessoas assim que eu já conversei. Você pergunta: como é que você está? Está ruim. É culpa do Bolsonaro. Ah, está ruim. É culpa de alguém, eu não sei quem, mas não é minha. Sabe, irmãos, Deus revela algo que Gideão não via, a força que havia nele. Porém, Gideão revela o que o coração dele tinha: dúvidas, medo, temor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, Deus é muito bom. Gideão dando um monte de justificativa e Deus fala assim: eu não quero saber desse mimimi não, Gideão. Vai nessa tua força e vai libertar o povo. Aí vai Gideão de novo: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa. Meu Deus. Deus fala: você vai libertar, você vai fazer algo poderoso. Mas as desculpas estavam no coração dele. A desesperança habitava no coração dele. Enquanto o Senhor revelava o propósito, Gideão revelava suas limitações. A história continua e o Senhor vai fortalecendo a Gideão, vai falando com ele, faz uma prova com o Senhor. Se o Senhor for mesmo libertar este povo, eu vou fazer uma prova, vou pegar uma lã, vou botar na eira. Se é o Senhor mesmo que está comigo, essa lã vai ficar seca e ao redor vai ficar molhado. Deus vai, Deus cumpre. Ele inseguro ainda simplesmente diz: vou fazer a prova de novo. Essa agora eu vou colocar a lã lá. A lã vai ficar totalmente encharcada e ao redor vai ficar seco. E Deus provou e fez aquele sinal. Tudo para resgatar num coração ferido a esperança. Não deixe as lutas tirarem a esperança que você tem em Deus. Não deixe as tribulações tirarem a sua confiança de Deus. Sabe por quê? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não é porque tem faltado alguma coisa que ele perdeu o controle. E ele vai trabalhando pedagogicamente o coração de Gideão. Gideão derruba lá o poste ídolo, dá um nome para ele de Jerubaal, e ele faz uma convocação, e Israel se apresenta com 32 mil pessoas. Uau, diga uau. De novo. Mas para Deus era muito. Para Gideão falou assim: ó, agora vai. Agora 32 mil pessoas? Perfeito. Confiança. Deus fala: não. Para que Israel não se glorie e pense que foi ela que o libertou, tem muita gente. E faz uma seleçãozinha. E no final sobram
300. Pouco aos olhos dos homens, suficiente aos olhos de Deus. Leia Juízes capítulo de número 8, versículo de número 22 e 23. Após aquela grande batalha, há um realinhamento do coração de Gideão e uma declaração poderosa. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, reina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Gideão podia falar: é verdade, né? Já que eu aceitei o desafio, agora eu vou pegar a bênção. Mas veja essa declaração. Porém Gideão lhes disse, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não é o Senhor quem tem que dominar sobre nós. É o Senhor quem tem que dominar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o meu casamento, sobre o teu casamento. É o Senhor quem tem que dominar. Ele tem que ter o domínio das nossas finanças, Ele tem que ter o domínio dos nossos pensamentos, Ele tem que dominar todo o nosso ser. Alguém já viu falar da história do profeta Elias? Um homem cheio do Espírito de Deus. Abra sua Bíblia por gentileza em 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Aleluia. O contexto do capítulo de número 17 simplesmente é que Elias libera uma palavra e disse que não choveria na terra e nem haveria orvalho. Havia um tempo de seca. Porém no capítulo de número 18 o Senhor dá uma nova ordem para o seu profeta, dizendo para que Elias fosse até o rei Acabe para lhe dizer que haveria uma chuva, que viria uma chuva. A seca era tanta que Acabe e o seu mordomo Obadias estavam andando sobre a terra para ver se achavam raízes, algo que pudesse alimentar os animais. Obadias encontra com Elias e simplesmente fica temoroso, pois Elias quer encontrar Acabe para falar com ele. Ele teme simplesmente buscar o seu rei, o seu senhor. E diz o texto que ele tem medo de o Espírito de Deus tomar Elias e sumir-lhe da terra, sabe? Acabe chama Elias de perturbador de Israel. O texto continua, simplesmente Elias exorta o rei por causa da idolatria. Exorta ao povo porque eles estavam neutros, não sabiam se adoravam aos deuses de Jezabel ou se adoravam ao Senhor. O texto continua e todos sabem, só para mim dar um contexto ao que eu quero dizer mesmo. Elias propõe um desafio. Dê-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e também não vai meter fogo. 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Elias, 450 profetas de Baal, ele propõe este desafio. Diz o texto que essa galera de Baal fez o sacrifício e orou e cantou e buscou. Passou-se um longo período, porém nada acontecia. Diz o texto também, você pode ler em casa, 1 Reis 18, que simplesmente ali o profeta Elias começa a falar: talvez ele esteja viajando.
ele está com bom humor, o profeta está confiante, dizendo: olha, talvez ele está dormindo, clamem mais alto. Porém, os profetas de Baal fracassaram no seu sacrifício. Leio agora com vocês a partir do versículo de número 37. 1 Reis 18, 37. Aleluia. O texto vai dizer o seguinte: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor. Lembrando que esse altar que Elias tinha levantado, ele mandou encharcar de água por 3 vezes. E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eita Deus poderoso. Versículo de número 39. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vai. Elias mata os profetas de Baal, declara a Acabe que a chuva estava chegando. Motivos de celebração, de júbilo, sim, havia muitos motivos para celebrar. Mas havia um problema. Elias pensava que ele estava sozinho. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 2. Leia comigo, por gentileza, no telão. 1 Reis 19, 2. Então Jezabel, 1 Acabe, no versículo de número 1, chega a Jezabel e revela tudo aquilo que tinha acontecido. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste, como cada um deles, daqueles sacerdotes que tinham sido mortos, os profetas de Baal. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Isso é o que o esgotamento faz com muitas pessoas. Um homem de Deus, mas não é um super-homem. Um homem cheio do Espírito, mas um homem normal, como eu e como você. Elias, após uma grande vitória dessa, a chuva estava chegando, e tudo estava bem. O povo, diante do sacrifício, daquele grande momento, declara que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Havia motivos de sobra, pois o Senhor tinha respondido aquele sacrifício. Deveria ser óbvio para o profeta que aquelas ameaças de Jezabel eram vazias, pois o Senhor havia operado grande sinal, e que certamente guardaria a vida de Elias. O que eu aprendo aqui é que a fé e as conquistas de ontem não são suficientes para os desafios de hoje. Precisamos conhecer
e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós devemos entender que após uma grande vitória, é preciso também um grande posicionamento. Após uma grande conquista, nós precisamos nos firmar ainda mais naquele que operou maravilhas em nossas vidas. Não podemos baixar a guarda, não podemos retroceder, não podemos ficar parados. Precisamos fortalecer ainda mais a nossa vida. Não foi o medo que tomou conta de Elias, mas o desânimo, o cansaço, o esgotamento. Mas leio com vocês 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 5, e aprendo que Deus também alcança aqueles que estão esgotados. Deus também alcança aqueles que estão cansados. Deus também alcança aqueles que estão sobrecarregados. Deus também alcança. Ele estava tão perturbado que ele dormiu, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aleluia. Olhou, ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a... Muitas vezes os problemas são tão grandes dentro da gente que a gente só quer dormir, para ver se esquece. Mas Deus também alcança esse tipo de pessoas. Há uma comida, a palavra de Deus está sendo servida aqui nessa manhã. Você pode comer dela, você pode se fortalecer nela. Está na hora de se levantar. Não, está na hora de se levantar. 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Irmão, e anjo cozinheiro, hein? Pãozinho, água. Que bênção. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo. Não acabou o que Deus tinha que fazer na vida de Elias. Havia um caminho longo para percorrer. E da mesma forma eu digo para você que está aqui nessa manhã: não acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Eita comida boa! Mas é porque aquela comida vinha do Senhor. Meu irmão, não é tempo de você ficar deitado. Não deite em cima dos seus problemas, triunfe em cima dos seus problemas. Vou falar novamente, não é tempo de você deitar com os seus problemas, é tempo de você vencer os seus problemas. Não é tempo de você deixar toda essa pressão te dominar, toda essa pressão te levar para ficar simplesmente prostrado. Não. Longa caminhada ainda há para ti. O Senhor envia a provisão, o ânimo para o profeta. E nessa manhã o Senhor me enviou para trazer essa mensagem de ajuda ao teu coração. Levante-se, coma da palavra, alimente-se nesta manhã. O Deus da esperança está aqui. A desesperança de Gideão, o esgotamento de Elias e a certeza de que Deus sempre socorre, sempre ampara, sempre alcança. Jó é o personagem que eu quero usar para finalizar esta mensagem. Em apenas um dia, teve uma experiência devastadora, delicada e dolorosa. E talvez, assim como Jó, você tenha vivido dias de experiências delicadas, dolorosas, que tiram a sua paz, que inquieta o seu coração. Talvez você esteja um pouco desesperançoso ou desgastado demais. Essa palavra é para você.
essa palavra também é para mim. Essa palavra é para nós, porque é a palavra de Deus. Em um dia, perdeu bens, servos, filhos. Feridas no corpo, mulher que falava como uma tola, amigos que não entendiam o seu estado e o começaram a acusar. Arrepende-se, Jó. Jó, alguma coisa você fez. Esse mal não viria sobre ti de qualquer forma. Você, Jó, que animou tantas pessoas, agora não consegue se animar nem com as suas próprias palavras. Amigos. Eu aprendo que dias maus existem, mas precisamos aprender a lidar com eles. Porque o nosso desespero não resolve os problemas. É a nossa fé e a nossa esperança que nos ajudam a vencer. E mesmo diante de um momento tão delicado e de fragilidade, mesmo diante de aparente desespero, Jó vai fazer uma declaração inspiradora. O capítulo de número 14 do livro de Jó fala sobre a brevidade da vida. Fala sobre como a vida é perecível, como a vida está num controle e ela tem um limite. Coloca para mim o versículo de número 5, só para eu mostrar para a igreja esse texto. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Nós somos limitados diante de Deus, e o próprio Deus colocou este limite. Como eu disse, a situação daquele homem era de calamidade. A situação dele era de desesperança. Mas o texto vai dizer, a partir do versículo de número 7, eu quero ler com a igreja. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3, vai. Pois mesmo cortada, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. 9. Já faz uma declaração que para ele não cria que tinha mais esperança, mas ele acreditava para a árvore. E ele faz essa aplicação interessante usando a árvore. A árvore é algo imponente, belo, forte, capaz de produzir frutos, diversas provisões. Mas Jó nesse capítulo contempla a brevidade da vida do ser humano. Ele entende que a condição em que se vive é algo passageiro e os desafios são tão reais quanto o ar que respiramos. Ele pode dizer que pode-se cortar uma árvore, pode-se tirar uma copa, parte do seu caule, mas ela ainda tem raiz, e essa raiz ela vai encontrar água, essa raiz ela vai encontrar alimento. Aparentemente pode parecer morta, seca, sem esperança, mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas haverá esperança. Ao encontrar água se fortalecerá, novos brotos virão, a vida retornará, um recomeço se iniciará, uma nova jornada, a vida persistirá, renovará. Se as nossas raízes estiverem em Deus, há vida e há esperança. Talvez você aqui nessa manhã se sinta seco,
sem esperança. A sua vida te leva a desistir, porque desistir sempre é mais fácil para quem não enxerga a esperança. Mas Ele é fonte da água da vida. E quando essa água encontra a raiz, meu irmão, a raiz que é a minha e a sua vida, tudo que está morto volta a viver, tudo aquilo que estava seco volta a ter vida, tudo aquilo que estava aparentemente morto volta a uma nova perspectiva de vida. Jeremias 17:8 diz: porque é como árvore plantada junto às águas, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, aleluia. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Nós podemos muito bem falar de calor, mas não está na época da manga? Você já viu como estão os pés de manga, igreja? Está seco, não tinha chuva, mas continua produzindo fruto. Salmos 1:3. Aleluia. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz há esperança, mesmo enfrentando situações delicadas, situações adversas, há esperança, porque o que estava seco, pelo poder do Espírito Santo, pode voltar a reviver hoje. Ter esperança em Deus é colocar a nossa confiança na pessoa certa. A esperança produz bons feitos na nossa vida. Se vivemos com confiança e esperança, o medo diminui, crescemos, avançamos, nos fortalecemos, seremos pessoas perseverantes, seremos pessoas mais alegres, que diante de uma tempestade, diante de uma aflição, diante de um problema, de uma enfermidade, diante de tudo que possamos enfrentar, nós podemos parar diante dessa situação e sorrir e dizer: o meu Deus é o Deus de esperança. Lamentações 3:21 vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar. Quantas lutas você já não venceu com o Senhor, hein? Você pode dar um glória a Deus por isso? Não, meu irmão, quantas batalhas vencidas, quantos desertos percorridos, quanta dificuldade você já venceu. E deixa-me te dizer algo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jeremias 17:7, por favor. Vamos ler? 1, 2, 3, vai. Romanos 15:13. Bem forte. 1, 2, 3, vai. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu quero pedir para o Ministério de Adoração da igreja cantar novamente essa canção Esperança, e nós vamos orar. Enquanto eles se aproximam, quero reforçar, dizendo que se você precisa, peça ajuda. Você não está sozinho. Você não está sozinho.
Talvez você não esteja tão confiante como Gideão mostrou desconfiança, desesperança. Talvez você esteja esgotado diante de tantas coisas e pensando que você está só. Talvez tenha tido perdas como Jó teve, mas ao cheiro das águas brotará novamente a esperança para a árvore cortada. Vamos cantar novamente essa canção. E que você possa simplesmente fazer dessa canção a sua oração.